Eu estou encantado com o que o Senhor está falando, mas extremamente impactado com isso. Quinta-feira, Reinaldo me disse que a gente poderia, me chamando para compartilhar a palavra e dizendo a carga que os irmãos tinham. E no dia seguinte, na sexta-feira, mais ou menos na mesma hora bem cedo de manhã, aliás, bem cedo de manhã, um irmão escreve para mim: sonhei, queria ler para vocês porque tem tudo a ver com o que Deus quer nos falar. Havia um leão rondando minha casa, todos ficávamos com medo e eu também, porém vigiava os passos dele. E num dado momento eu fechava as portas, as janelas da minha casa e respirava aliviado pela segurança. Isso nos permitia andar dentro de casa e eu continuei vigiando os passos do leão pela janela que dava para a rua. Ficava na torcida para que ninguém passasse ali. De repente, próximo ao romper do dia, tem uma formiguinha andando aqui. De repente, próximo ao romper do dia, vi que o leão estava numa casa, na esquina da rua, rugindo. Eu não tirava os olhos dele. Nesse momento saíram de sua casa dois irmãos, não quero citar os nomes, por isso eu estou trocando aqui os nomes. Saíram de sua casa 2 irmãos com suas primas e outras crianças menores para passear. E quando estavam em frente ao portão da casa onde se encontrava o leão, eu percebi e comecei a gritar para que voltassem. Eles demoraram a entender ao que eu falava, mas finalmente começaram a recuar. Do nada, surgiram alguns adolescentes, próximos à idade daqueles jovens, e convenceram a este grupo de crianças a continuarem andando, que deram ouvidos a esses jovens, e eles continuaram o caminho, e eu fiquei desesperado. Gritava porque o leão percebeu tudo e foi na direção do portão daquela casa para atacar esse grupo de crianças. Eu gritava, até que ouvi uma das crianças menores gritar: fulana de tal, socorro. No pesadelo comecei a lamentar: ai, 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 porque havia entendido que o leão pegara uma das crianças menores. Despertei desse pesadelo. Nesse momento em que eu lamentava, minha esposa acordou também, e passamos a orar juntos e a colocar em oração nossas casas, nossos pais, os pais em geral, as crianças, as férias, as viagens, a casa dos irmãos, as crianças, todo o período de férias. Aí me lembrei em oração de quando chegamos em Salvador, eles vieram de outra cidade, recebemos uma palavra do Sérgio, advertindo, antes do verão, dos perigos dessa estação, principalmente no que diz respeito à sensualidade. Não posso negar a vocês que eu fiquei impactado com uma conversa numa quinta-feira. Na sexta-feira vinha este sonho tão contundente, tão claro. E o texto que todos nós conhecemos, Oséias 4:11, eu gostaria que vocês pudessem abrir a palavra de vocês para a gente ler junto. Oséias 4:11, esse é um dos textos, como disse o Emerson, para ficar escrito na porta do banheiro, na frente do vaso, para ficar escrito na porta de casa, em todo canto. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias 4:11, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Vamos repetir juntos? A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Amados, aqui está um dos perigos mais fortes que a gente encontra no veraneio. Nós como latinos, nós como brasileiros, nós como nordestinos, e sobretudo nós como baianos, somos tomados de grande sensualidade. Todo o brasileiro é muito sensual.
Mas o nordestino mais ainda, e o baiano, eu acho que dos baianos, do povo todo é pior ainda, tomar de muita sensualidade. Sensualidade no falar, sensualidade no vestir, sensualidade no andar. E corremos um perigo grande, a sensualidade das praias. E a palavra está dizendo, a sensualidade tira o entendimento. A gente junta a sensualidade com a liberdade. E a liberdade com o sorvete. Vocês sabem o que é sorvete, né? Bem geladinha. Aquele líquido bem geladinho, que parece um sorvete. Vinho é uma bebida antiga, uma bebida envelhecida. Mosto é uma bebida nova, jovem. Toda cerveja é uma bebida jovem. E o vinho é uma bebida forte. Ele está dizendo que não importa qual tipo de bebida, a bebida tira o entendimento. Ela cega, ela torna a pessoa burra. E o que me apavora nesses dias, é que Jesus tem nos falado ardentemente o tempo todo para que não vos enganeis. Não vos enganeis. E a gente pode estar recheado de enganos. Em Mateus 24, Jesus fala claramente: não vos enganeis. Não vos enganeis. Se Jesus fala não vos enganeis, é porque Ele sabe que nós somos passíveis de engano. Qualquer um de nós é passível de muito engano. E a gente pode se atrapalhar com muitas coisas. E Ele diz, não vos enganeis. Exatamente no sermão, quando Ele começa a falar sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos, Ele repete 4 vezes no capítulo 24, não vos enganeis, não vos enganeis. E o diabo quer enganar, se possível, os próprios eleitos. E eu, essa semana passada, semana retrasada, ouvindo Marcos, ele trouxe uma coisa que me encantou muito, que falou sobre Marcos 8,15. Podemos abrir também juntos isso. Marcos 8,15. Jesus falando para os discípulos. Marcos 8,15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos do fermento da religiosidade e do fermento da política. Mas o que tem a ver sensualidade, vinho e mosto com isso? É a forma com que o inimigo engana. Ele usa a religiosidade e usa a política para enganar a nossa cabeça, nosso coração. Queria que a gente abrisse outro texto ainda, 2 Coríntios 2,11. 2 Coríntios 2,11. Ninguém vai ter pouco texto para ler, você tem bastante parede da casa para escrever textos, então texto não falta. 2 Coríntios 2,11. Ele está falando para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Será que eu, de fato, não ignoro os desígnios de Satanás? Será que eu, de fato, estou atento, apercebido da ação do inimigo? Esse mesmo texto, em outra versão, diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos as intenções. Será que eu não ignoro as intenções do inimigo? Em outra versão ainda, diz: para que Satanás não ganhe alguma vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos as suas maquinações. Será que eu tenho entendido isso? Ah, mas esse texto, vinho mosto, a sensualidade de vinho mosto é para veraneio, é para férias. Não, é para o tempo todo. Mas será que eu tenho consciência disso? O que eu posso fazer para me defender dos ataques de Satanás? Como eu posso fazer? Além do que Emerson já nos falou, de estar tomados pela palavra, quer dizer, quem falou mesmo foi o salmista, estarmos totalmente tomados pela palavra. O que eu posso fazer com isso? Vamos ver, amados, Efésios, e aqui preciso que todos acompanhem, porque nós vamos ler pedacinho por pedacinho do texto, Efésios 6, de 10 em diante. Nós vamos ler sobre a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 em diante.
E depois eu quero trazer alguns exemplos práticos e deixo vocês em paz. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Ele não disse que é para pegar um pedaço da armadura de Deus. Ele falou para revestir de toda a armadura de Deus. Eu não posso deixar um pedaço. Nenhum homem vai para a guerra com um pedaço da armadura. Nenhum homem vai para a guerra só com a espada, ou só com o escudo, ou só com o capacete. Ele vai todo revestido da armadura de Deus. E nós não estamos num campo de diversões, num parque de diversões. Nós estamos num campo de guerra. E cada vez mais que os dias se aproximam, cada vez mais está claro que essas guerras estão se aproximando. E cada vez está mais forte, cada vez mais agressiva. Nós não temos perseguição clara, tácita, com revólver na cabeça, ou com chicotadas sobre os cristãos no Brasil. Não temos ainda, mas nós temos a pior perseguição de todas, a perseguição da mídia, na qual eu aceito pacificamente aquela propaganda. E não só aceito, como ainda fico indicando para outros: vejam esse filme, vejam aquele outro filme, e estou aceitando o que a mídia está falando. Isso é uma perseguição moral, uma perseguição intelectual, uma perseguição cultural. E eu preciso revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu quero ficar firme. Eu sei que o diabo vai montar ciladas. Eu sei que ele está pronto para fazer tropeçar, se possível, os próprios eleitos. Então eu tenho que estar com toda a armadura. Quando? O tempo todo. Nós somos uma família, sim, nós somos uma família, e Guga está certo naquela expressão, e Terezinha, que contou um sonho, também está muito certo. Temos que estar próximos e achegados, nós necessitamos uns dos outros, mas nós também somos o exército de Deus. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção e saltando aos meus olhos. Esse último semestre, quase todas as irmãs que eu tenho proximidade, as famílias que eu tenho proximidade pelo Brasil afora, que estão grávidas de meninos. A quantidade de rapaz nascendo é uma coisa impressionante. E nasce, normalmente é mais mulher do que homem, mas está nascendo muita mulher. E Deus tem colocado no meu coração: eu estou levantando o último exército. Eu estou levantando o último quartel, o último grupo de homens para liderar a igreja para frente. Fomos para o encontro dos veteranos de Jacuípe, tinham 30 casais, 32 crianças, 20 garotos, exército de homens. Sempre foi o contrário, sempre teve mais meninas do que meninos, e cada vez tem mais meninos nascendo. Aleluia, vem Senhor Jesus, prepare esse exército, me ajuda a formar essa garotada, me ajuda a levantar a frente, me ajuda a aceitar a orientação dessa garotada. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Repito, porque a nossa luta, ele está falando em luta, a nossa luta não é contra sangue e carne. Eu não estou lutando contra meu pai e minha mãe, eu não estou lutando contra meu irmão, eu não estou lutando contra o meu vizinho incrédulo, não estou lutando contra ninguém. Eu estou lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Eu tenho que saber o que está querendo me arriar, me arrasar, me tombar. Eu tenho que estar consciente disso. É tempo que eu não posso mais estar distraído. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete 2 vezes: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido
permanecer, vencido tudo, permanecer inabalável. Uau! Eu tenho de novo, ele lembra, tomai a armadura, para que possais resistir o dia mal. Vem dia mal. Vem dia mal. Vem, não tem dúvida. E cada vez está vindo mais, cada vez está mais próximo. E com essa infeliz de WhatsApp, a gente fica sabendo de todas as loucuras ao mesmo tempo. Nós estávamos semana, 15 dias atrás, 15 dias ou 20, já não sei mais, 15 dias atrás, eu estava em Castanhal, no interior do Pará, e na noite exatamente de domingo para segunda, há 15 dias atrás, eu acho que é, né? 3 semanas, sei lá, e minha esposa acordou na segunda-feira bastante angustiada, quer dizer, não acordou porque mal dormiu, bastante angustiada durante aquele dia inteiro, aquela noite inteira. E durante o dia a gente foi recebendo notícias de cada um dos filhos, dos problemas que cada uma das nossas meninas passaram naquela noite, naquele dia. Cada uma das meninas tiveram um problema, cada uma delas. Eu não vou relatar agora, mas isso é um dia mau. E a gente tem que estar firme, inabalável nesse dia mau. E a proporção que a gente ia recebendo o WhatsApp, por isso que eu estou falando, a gente vai recebendo por WhatsApp as notícias, e vai recebendo, você vai entendendo a tua agonia, você vai entendendo a tua angústia, você vai entendendo o clamor, a constante oração que está dentro de você, ou dentro de mim, no caso. Mas nós temos que permanecer firmes, inabaláveis. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que zela por nossas vidas. Nós temos um Pai que não deixa nada além das nossas forças. Nós temos um Pai verdadeiro, não como nós somos pais humanos falhos, mas nós temos um Pai amoroso que vai nos cuidar, e eu não posso tirar isso de vista nunca. Versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O Emerson já falou tudo que eu preciso falar sobre cingir. É encher da verdade, tomar da verdade, falar da verdade, meditar na verdade, memorizar a verdade. Eu queria desafiar, não aos jovens só, porque eu descobri que quanto mais velho, mais capacidade a gente tem de memorizar. Eu queria desafiar vocês a memorizarem trechos longos da Bíblia. Por que alguém não memoriza Mateus inteiro, outro Lucas, outro Marcos, outro João? Por que alguém não memoriza o Salmo 119? Memorizar por inteiro a palavra, ser tomado da palavra, para poder, quando você falar, no abrir da tua boca, sair versículos e mais versículos constantemente. Mas por que não? Quantos salmos a gente já sabe de cor? Quantos versículos nós já sabemos de cor? Eu estou brincando, estou falando, mas o pai de Samuel, de Campina Grande, quando ele se converteu, ele tinha 75, 76. Quando se converteu, não. Quando ele entendeu, ele já era convertido, desculpe. Quando ele entendeu o que Deus queria fazer com ele tinha 70 e poucos anos. E ele dizia: eu não tenho capacidade de memorizar. E o filho dele desafiou: não, mas você tem, você pode capacitar. E o filho ainda disse: como você caminha muito, quem caminha muito oxigena muito o cérebro, e quem oxigena muito o cérebro tem mais capacidade ainda de memorizar. É impressionante. Agora ele está com 92 anos, está bem mais debilitado, mas era impressionante chegar e ver que a gente ministrava, a gente sentava, e ele ia lá à frente e ele repetia de memória todos os versículos ministrados naquela tarde, naquela noite. Ele ia repetindo um versículo com outro. Depois ele abençoava cada um dos irmãos, abençoava os casais, tudo com versículo. Se o vovô Miro pode fazer isso, por que eu não posso fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Você que é garoto, você que é jovem, você que tem energia, e você que já é mais jovem há mais tempo, mas que está cheio da vida, faça a mesma coisa, te tome, cinja-te com a verdade, coloque o teu cinturão da verdade. Uma coisa prática para todos vocês que trabalham em escritórios ou empresas mundanas:
quando eu falo mundano, eu estou falando de boca cheia. O que eu quero dizer? É que é negócio nojento, que você ouve palavrão que não aguenta mais, que você ouve maldade que não aguenta mais. Uma irmãzinha de 20 e pouquinhos anos me ensinou algo que eu achei fantástico. Ela disse que ela chega do escritório de advocacia que ela trabalha, e ela ouve palavrões, maldade. Ela vai direto para o quarto dela e passa 20, 30, 40 minutos tomando banho com a palavra de Deus, lendo da palavra. Amados, só tem um jeito para a gente não ser contaminado pelo mundo, é estar cheio, totalmente cheio da palavra, totalmente tomado pela palavra, o tempo todo. Volta ao versículo 14, estais pois firmes, cingindo-os com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquela parte, aquele que vem na frente, aqui de ferro, que vem na frente e atrás, que protege do pescoço até o umbigo, o tronco todo, uma couraça de justiça. Você tem que ser justo, você tem que ser justo, o tempo todo justo, primeiramente com você, depois com todos os demais. Cuidado só para você não ser mais justo do que misericordioso. Você tem que ser justo e misericordioso, no mesmo equilíbrio. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Vai colocar sandália e proclamar a palavra em tudo que é canto. Vai proclamar a palavra em tudo que é canto. Esses dias, precisamente terça-feira, recebi Beguinha, que ele vinha de Miguel Comum, e contando a experiência que ocorreu em Miguel Comum esse final de semana. Eu fiquei encantado, eu queria ter estado lá, eu queria ter sido eu abençoado com aquilo que Deus fez lá. Um irmão de Jequié chegou lá só orando, por qualquer pessoa, por qualquer necessidade, qualquer hora, qualquer tempo, em qualquer lugar, e as curas foram aparecendo. Na rua, na igreja, em qualquer lugar, ele chegou orando, e todos foram tomados, e aí a igreja começou a orar uns pelos outros na rua, e a cidade aquele final de semana foi tomado de curas pelo Senhor. Por que a gente não faz isso também? Por que a gente não sai orando por todo mundo? Tem uma coisa que a gente tem que aprender, é a oração do corpo, é aquela que todos nós oramos a mesma coisa, não é um aqui orando, é impressionante isso. Eu posso orar junto, eu posso orar sozinho, é uma flecha, uma arma na direção do Pai, mas se eu oro com o Benito, já são duas. Mas se nós somos todos, nós aqui, nós somos todos 100 e poucas pessoas, quantos tiros podem ser dados ao mesmo tempo? Que força tem essa oração? Obrigado, Jesus. Calçai os pés à preparação do Evangelho da Paz, proclamar a palavra. Mas hoje não é quinta-feira, não é o dia de ir para a praça. Uau! Só proclama a palavra nas quintas-feiras quando vai à praça? Ou eu proclamo a palavra o tempo todo? Quantos de vocês já se deram conta que atendente de farmácia é alguém que precisa da nossa consolação continuamente e proclamação? Já recebeu? Alguém chega na farmácia assim, eu quero comprar um remédio porque eu estou com câncer e vou morrer, e ele começa a rir? Não, já chega enfocado, porque está doente. Aí quando vê o preço do remédio, quer matar o coitado do atendente. O que tem um atendente a ver com o preço daquele remédio? Mas ele joga toda a irritação sobre o atendente. Não sei se é porque eu fiz supermercado em farmácia por muito tempo. Hoje, graças a Deus, não faço mais supermercado em farmácia. Mas não tinha um atendente que a gente não abençoasse, não proclamasse a palavra. E depois de abençoar, proclamar, a gente fazia o pedido. Enquanto ele estava fazendo o pedido, a gente estava proclamando a palavra. Nós precisamos fazer isso. Eu estou dando um exemplo bobo para vocês, um exemplo de nada, mas a gente pode fazer e muito mais, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Como é que Satanás pode mandar um dardo inflamado? Ele adianta dizer, Danilo, você é feio, meu genro não é isso? Então eu posso dizer, não tem problema. Danilo, você é feio. Ela disse lá, não é não. Não, Satanás não vai fazer isso. Satanás vai usar sempre a primeira pessoa do singular. Eu sou.
Eu sou bobo, eu sou incapaz, eu sou mal amado, eu sou feio, eu não sou querido, eu sou incompetente. O que eu ouvi de muitos garotos, eu sou homossexual. Eu disse, não, você não é nada disso. Deus te fez perfeito, você é perfeito. Mas como você vai se defender desse dardo inflamado, maligno, com o escudo da fé? Aquele que começou boa obra em mim, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eu sou nova criatura. E eu pego o escudo da fé e começo a defender a minha própria mente com isso. Quando eu recebi o diagnóstico, eu teria que tomar hormônio para o resto da vida, eu comecei a orar, e Senhor, como é que vai ser na perseguição? Como é que vai ter hormônio na perseguição? Não vai ter, não vai poder comprar, não sei o que lá. O Senhor disse com muita clareza, eu serei teu hormônio. Eu estou em paz, ele vai ser meu hormônio. Como vai ser? Não tenho a menor ideia, não quero nem especular, ele vai ser, ele é suficiente. Aí descobri esses dias que quanto mais velho a gente fica, a gente menos necessita de hormônio. Então tá ótimo, já estou tendo uma pincelada, já tem um caminho ali, já não é mais aquela dosagem tão louca, tão grande. Escudo da fé. Jesus também me disse, você não é o que você sente fisicamente, você não é o que você sente emocionalmente, você é aquilo que eu disse que você é, nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eu preciso de estar cheio da palavra, para poder estar cheio de fé, para poder me defender de cada dardo maligno, de cada dardo louco do maligno, de cada lance que ele quer para me derrubar, para me distrair, para me arrasar, para me tirar o foco, para me tirar a visão, para me separar de Cristo Jesus que morreu por mim. Tomai também um capacete da salvação. Eu ponho algo sobre minha cabeça. Salvação. A salvação eu proclamo para mim mesmo todos os dias. Eu sou nova criatura, eu estou em Cristo, eu sou salvo por Cristo, Jesus me salvou. Eu não sou mais o velho Sérgio de 30 e tantos anos atrás. Eu sou um novo Sérgio em Cristo Jesus. E a cruz me espera todos os dias. Aliás, por falar nisso, você pediu a tua cruz hoje? Você já requisitou a Deus para tomar a tua cruz hoje? Você está na cruz hoje? Porque se você não estiver na cruz, essa nossa conversa aqui não vai ter valor nenhum para você. Vai entrar no ralo porque não vai ter valor. Mas se você estiver na cruz, uau, vai ter todo o valor. Nosso consolo está nos braços do Pai, no braço de Jesus, nos braços da cruz. Nosso consolo está na cruz. Você já reparou que quando você está bravo com alguém, o melhor lugar para você conversar mentalmente com alguém bravo é na cruz. Como você está na cruz, você não consegue conversar muito, porque se está a cruz dói. Se a cruz não está doendo, não é cruz. Então fique na cruz. Não fuja da cruz, não escorregue da cruz. Revista a tua cabeça com as coisas do cabeça de Cristo Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra, 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 palavra. Oração, 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 oração. Tomar da palavra, cheio da palavra, o tempo todo da palavra. Eu sou um cara que gosto de ler muito, já li muito. Não era quando garoto, mas me determinei alguns anos atrás que em vez de ficar lendo tudo que não leva para Cristo, eu fico lendo e relendo a palavra. A minha meta é memorizar o máximo possível da palavra. Minha meta há alguns anos é memorizar. Eu fui mal alfabetizado e quando eu chego na frente eu gaguejo muito na leitura, eu fico nervoso. Então, para não fazer isso, eu memorizo os textos todos que eu vou ministrar e eu guardo aquilo tudo de cabeça para poder facilitar. Dou uma pescada ali, olho e acabou. Eu não preciso. E eu memorizo. Se eu consigo, vocês conseguem. Eu não sou nenhuma sumidade, eu sou o cara mais simples possível. Não sou dotado de grandes inteligências, mas somos dotados do Espírito Santo de Deus. Nós somos dotados, todos nós somos dotados do Espírito de Deus, e é Ele que habita em nós, é Ele que vive em nós, é Ele que nos capacita, é Ele que nos leva adiante, é Ele que nos dá fogo, é Ele que nos dá energia. Amados,
A espada do Espírito, para mim, é uma dependência total do Espírito Santo. Então eu vou para a praia, que lugar melhor para orar em línguas o tempo todo? Eu quero saber quem consegue na praia orar em línguas e olhar para o que não deve olhar. Aliás, homens e mulheres, quando você acessar a internet e corre o risco de aparecer aquilo que você não devia ver, ore em línguas o tempo todo. Você vai acabar desligando a internet porque não é incompatível. Orar em línguas. Orar em línguas. O tempo todo. Você está com a espada do Espírito num clamor contínuo. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando com toda oração e súplica. Eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Preciso que vocês entendam uma coisa importante. Se eu não oro, eu penso, ou com a razão, ou com a emoção. Agora, se eu oro, é capaz de eu estar tão cheio da palavra, tão cheio da fé, que eu não preciso mais nada. Eu não preciso usar minha razão, eu não preciso usar minha emoção para decidir nada. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então ore o tempo todo. O tempo todo. Ora, toma teu coração de oração. Em vez de você ficar numa guerra interior na tua cabeça, se ele falar isso, eu vou responder aquilo, blá 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 blá. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós temos verdadeiras brigas mentais. Troca essa briga mental por intercessão por aquele com quem você está brigando. Se você está discutindo na tua mente com teu irmão ou tua irmã e você passar a orar por ele, sabe o que vai acontecer? Você vai se apaixonar pelo teu irmão, pela tua irmã. Você vai amar profundamente eles, porque a oração nos leva a amor. Para mim isso é prática, para mim isso é vida, para mim isso é tranquilo, é com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Eu ainda estou longe de aprender, de conseguir fazer isso, mas eu me esforço ao máximo para chegar a orar em todo tempo. Orar em todo tempo, todo tempo. Orando no Espírito, orando com a mente, orando em voz alta, orando com alguém do teu lado, orando no carro. Gente, que coisa boa. Eu ainda não sou 100% pacífico, não sou agressivo no trânsito, mas eu descobri recentemente, por desequilíbrio hormonal, fiquei um pouco agressivo não, um pouco reclamão, agoniado com o trânsito. Mas eu não sou de correr atrás de ninguém. Mas toda vez que alguém me fecha, na mesma hora, se Jesus abençoe ele, não deixa que ele bata em ninguém, não deixa que ele atropele ninguém, começa a orar pelo motorista, e fechados aqui nessa terra não são poucos. E o engarrafamento? O que você faz no engarrafamento? Eu estou falando com aqueles que dirigem, aqueles que estão num ônibus, num buzu. O que você faz no engarrafamento? Fica naquele... Fica o VR, sabe o que é VR, né? Velho rabugento. Fica reclamando o tempo todo, ou você fica orando o tempo todo? Ou você está orando? Ou você aproveita o engarrafamento para estar ouvindo a palavra? Todo mundo tem celular, troca as músicas pela leitura da palavra, põe a Bíblia dentro do celular e vai ouvir a palavra. Eu teve um tempo que eu medi os engarrafamentos pelo tamanho do livro. Não, hoje o engarrafamento não foi grande, só foi Marcos. Não, hoje o engarrafamento foi Romanos e Apocalipse. Nossa, foi um engarrafamento todo. Eu ouvi todo o Romanos, ouvi todo o Apocalipse. Foi um baita de engarrafamento. Não, foi o Evangelho inteiro. Ixi, então você ficou parado. Sabe o que acontece? Mesmo que você possa não prestar atenção em tudo que está sendo falado, tua cabeça está recebendo a palavra. Você está recebendo e você sempre retém alguma coisa. Amados, qual é o fermento do inimigo? Qual é o fermento do inimigo? Qual é o fermento mais forte do inimigo? O inimigo tem um fermento que para mim me chama muita atenção: misturar ou diluir a verdade. Acabou. Ele quer bebida misturada,
Ele quer verdade misturada, ele quer uma fé misturada, ele quer uma fé diluída, uma verdade diluída. Eu dou alguns exemplos para vocês, vocês acrescentem outros da cabeça de vocês, do coração de vocês e da vida de vocês. Quer ver um exemplo simples? Sou livre, eu faço o que eu quero. Cristo não me libertou? Então sou livre, mas para viver como Cristo, para viver para Cristo, não para viver para mim mesmo. Eu não posso usar a liberdade para dar ocasião à carne. Tudo que fizeres em palavra, seja ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Colossenses 3,17. Tudo que fizer, fazei em nome do Senhor Jesus. A tua liberdade é para estar na cruz, como você está na cruz. Mas eu já ouvi dos irmãos, não daqui, eu estou falando de irmão geral, de tudo que é canto que eu já ouvi. Eu estou livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu não tenho culpa que você não seja livre. E eu tive que perguntar para um irmão uma vez: e a tua liberdade está na cruz? A tua liberdade é liberdade de Deus, em Deus, ou a tua liberdade é para a carnalidade? Outra mistura, outra diluição que o inimigo faz é: eu cumpro as minhas obrigações com a igreja, vou a todas as reuniões determinadas, mas em mim mesmo, não na dependência do Espírito Santo. Não estou dizendo para deixar de ir a reunião nenhuma, não. Estou dizendo para fazer como Deus quer que faça. Quer ver uma perguntinha doida? Não quero que ninguém levante a mão, só para você meditar. Quantos oraram aqui para profetizar hoje aqui na frente? Ou para alguém aqui? Quantos oraram clamando que Deus o use para como Ele quiser nesse encontro? Não estou dizendo orar pelo encontro, Jesus abençoe o encontro, não, Senhor, me usa como você quer naquele encontro, me usa como tu é a tua vontade, que eu seja livre para você me usar. Quantos de nós oramos assim? E se você vai encontrar com o teu companheiro, você vai encontrar com o teu discípulo, vai encontrar com o teu irmão, o teu amigo, você ora assim também? Um perigo, uma coisa muito, muito perigosa, que eu já ouvi de jovens e não jovens: é só um pouquinho de impureza, não chega a contaminar. O filme está ali, o filme teve uma cena impura. Eu gostaria que vocês pudessem abrir 1 Coríntios 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Primeira Coríntios 5, do verso 6 ao verso 8. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento. Amados, basta um vírus de HIV para contaminar alguém com HIV. É só um vírus. Ele não precisa de toneladas de vírus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da imalícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Há um mês atrás eu estive em Santa Catarina e aprendi com os irmãos de lá a fazer pão natural, pão com fermentação natural. E o irmãozinho estava me ensinando a fazer isso. Ele diz assim: você conhece aquele texto da palavra? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é isso que vai ocorrer, só que você tem que ter paciência. É um pouco de fermento para 1 quilo de farinha. E quanto tempo leva para fermentar? 24, 36, 48 horas. A coisa está começando a ficar no ponto para fazer. Então o Sérgio teve que começar a ficar todo calmo. E estou fazendo pão de 24, 48 horas fazendo um pão. Para mim é quase loucura. Tá aquele negócio ali no dinamismo. Um pouco de fermento
leveda toda a massa. Um pouco de maldade que você passe pelos teus olhos, fica na tua cabeça retumbando por muito, muito, muito e muito tempo. Outro engano que o inimigo tem lançado por aí, e eu vi esses dias de novo aqui: o melhor que eu posso dar para os meus filhos é a educação. E terceiriza e contrata a escola para fazer a educação dos filhos. O melhor que eu posso dar para os meus filhos. Eu ouvi muito dos meus pais, ouvi muito dos meus avós falarem as mesmas coisas. Mas hoje nós temos sabido, e Deus tem mostrado, que o melhor que eu posso dar é Cristo Jesus na vida deles. É a herança dos filhos, é dar para os filhos a vida de Cristo, fazer que ele tenha total vida em Cristo. Se for necessário que ele saia de um ensino acadêmico, então tire do ensino acadêmico, mas ele ganha a vida eterna. Eu não estou me referindo a crianças pequenas. Nós não podemos relaxar nem um minuto, isso é guerra mesmo. Quer ver outro engano que a gente vive praticando? E eu falo vivo porque eu estou incluso nisso. Quero relaxar um pouco. Aí senta e liga a televisão para ver uma porcaria. Como assim? Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença delícias perpetuamente. Eu não preciso de nada para relaxar, muito menos uma bebida alcoólica, sendo bem objetivo. Um irmão precioso do norte do Brasil, ele começou a brincadeira, disse: eu vou beber só para relaxar, Quando eu fui acionado pela esposa dele, estava tomando 1 litro de uísque a cada 3 dias. Ele estava completamente alcoólico. E é um precioso irmão. Ele abriu uma janela. É uma criança em ação. E a mãe também em ação. Então está ótimo. Está tudo resolvido. A gente tem que cuidar qualquer janela de prazer que a gente abra. Ela dificilmente ou nunca será fechada, porque a janela abriu. E aquele que abriu uma janela de prazer, seja sexual, seja bebida, seja comida, saiba que vai ter o resto da vida para tomar a cruz e renunciar e negar aquela janela aberta continuamente. Quer ver uma loucura que eu vi numa conversa? Sou politizado, Sérgio. Eu ando no curso deste mundo. E eu não aguentei, eu pensei, na mesma hora, você sabe que... Eu tentei morder a língua, mas não consegui morder a língua. Disse, puxa, eu pensei que você fosse convertido. Já está livre do curso deste mundo. Mas olha o engano tranquilo. Depois nós sentamos e conversamos. Outro problema sério. Eu já falei, mas quero repetir. São os pés sujos pela caminhada diária. Pés sujos com tudo que a gente vê na rua. A gente precisa lavar os nossos pés com a palavra do Senhor. Lavar os pés com a palavra. João 15, 13-4. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Assim como eu vos lavei os pés, lavai os pés uns aos outros. Eu preciso lavar os pés dos meus irmãos com a palavra. Então use o WhatsApp para profetizar sobre o teu irmão. Não pegue coisas que o outro falou, pegue coisas que Deus está falando no teu coração. Eu não aguento mais receber coisas pré-fabricadas. Eu estou cansado de receber coisas que você sabe que a pessoa não sequer leu. Está no feminino e é um homem mandando. Eu fico aquilo assim: Jesus, leia o teu texto, meu amado, escreva você não precisa copiar de ninguém, dentro de você mora a plenitude de Deus, então escreva aquilo que Deus está te falando, tem muito mais valor, com português errado, não importa, mas foi Deus que está falando a você. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Memorizando o Salmo 119, simples. O Salmo 119 é um salmo acróstico feito para os jovens. São consoantes e vogais do hebraico.
E são a cada 9 versículos, é uma nova estrofe. Então você tem a primeira estrofe, a apresentação, a segunda estrofe, a indicação para quem está falando, e por diante ele vai falando de quê? Guardar a palavra, amar a palavra, gostar da palavra, decretos, lei, mandamentos, tudo com a palavra. Então, um jovem para nós, quer dizer, eu sou jovem há mais tempo, mas é jovem também. Isso aqui são só exemplos para vocês. Só exemplos para vocês. Vamos nos tomar da palavra de Cristo. Vamos nos encher de Cristo. Vamos dizer, Jesus, me usa o tempo todo. Jesus, me usa o tempo todo. Fala comigo. Me use como instrumento. Eu quero estar útil nas tuas mãos. E aí vai passar o veraneio, e vai acabar o veraneio, e vai entrar o inverno, vai entrar a rotina, e você continua a mesma pessoa, inabalável, firme, caminhando, crescendo e com frutos para o Senhor. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tua bondade. Obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente o mesmo. Senhor, não nos deixe ficar com o nosso coração envolvidos com a sensualidade, nem com comida, nem com vinho, nem com nada, a ponto de nos emburrecer, nos tirar a inteligência e o entendimento, mas leva-nos adiante. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.